Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às sextas-feiras eu trago aqui para o canal os maiores casos criminais que aconteceram tanto aqui no Rio de Janeiro como pelo Brasil e pelo mundo, que mais chocaram e que ficaram marcados para a história do crime. E o caso que eu trago hoje é de um crime que aconteceu no ano de 2017 em Campos dos Goytacazes, que fica aqui no Rio de Janeiro. Esse lugar fica na região norte fluminense do estado, no interior. Eu diria que é quase perto de Espírito Santo. A vítima era uma jovem que na época tinha 25 anos, que estava prestes a realizar o sonho de se casar na igreja. Na ocasião do crime, ela teria ido com a cunhada ver o vestido de noiva quando foi abordada por dois homens e levou 4 tiros em uma praça do local. A princípio, isso foi tratado como um caso de latrocínio, mas no decorrer das investigações, a polícia descobriu que, na verdade, a história foi outra. O crime foi premeditado e encomendado pela cunhada, que inclusive era muito próxima da família da vítima e conhecia ela desde pequena. Na verdade, as duas tinham crescido juntas. Esse foi um caso que gerou muita repercussão local por ter acontecido na maior cidade do interior do Rio de Janeiro e também pelo fato da cunhada, que conhecia a vítima desde pequena, ter sido apontada como a mandante do crime. E esse é mais um vídeo do quadro Sextas Sombrias. Tudo aconteceu quando, em um fim de tarde do dia 19 de agosto de 2017, Ana Paula Ramos foi com a cunhada ver um vestido de noiva, pois ela ia realizar o sonho de se casar na igreja. A cunhada, que seria a madrinha da cerimônia, havia combinado com a Ana Paula de marcar um encontro para ver o vestido de noiva para Ana Paula e logo em seguida tomar sorvete juntas em uma praça. Na verdade, foi a Luana que propôs esse encontro com a Ana Paula para ir ver um vestido, para ela e depois tomar um sorvete juntas. O que a Ana Paula não imaginava é que esse encontro, que parecia tão inocente, na verdade teria sido uma emboscada que a Luana armou para acabar com a vida da Ana Paula, que foi uma situação forjada de assalto. Nesse encontro, a vítima foi abordada por dois homens e baleada com 4 tiros, sendo que um deles acertou a cabeça. O fato aconteceu em uma praça no Parque Rio Branco, em Guarulhos, mais precisamente na rua Comendador Pinto. A vítima morreu 4 dias depois no hospital. Ela era universitária, estudante de marketing e estava prestes a se casar na igreja. Ela já tinha se casado no cartório e estava planejando cada detalhe para o casamento no religioso, que ia acontecer em outubro daquele ano. Ou seja, ela estava prestes a realizar um sonho quando de repente teve a vida interrompida por um crime. Na época, o crime foi tratado como latrocínio, só que, na verdade, o caso foi uma situação de armadilha contra Ana Paula para simular um assalto. Mas depois que os dois homens que mataram a Ana Paula foram presos, no decorrer das investigações prevaleceu a possibilidade de ter sido crime passional devido a um desentendimento entre a vítima e a cunhada, que foi apontada como a suspeita do crime. Os dois homens contaram para a polícia que eles teriam recebido da Luana um pagamento de R$ 2.500 para executar a Ana Paula ao se passar por assaltantes. A cunhada, que se tornou a principal suspeita do crime, se chama Luana Salles, que na época tinha 24 anos. Ela era bancária e era a mulher do irmão de Ana Paula. Ela, inclusive, tinha uma ligação muito próxima com a vítima e com a família dela.
Ela frequentava a casa da vítima desde pequena, estudou no mesmo colégio que a vítima e era membro da mesma igreja que ela. Inclusive, ela era até tratada pelos pais de Ana Paula como se fosse a filha deles. Então, a Luana, até o momento do crime, tinha um vínculo muito forte com a família de Ana Paula e até hoje não se sabe o real motivo dela ter premeditado a morte da vítima, mas existem várias possibilidades. Existem versões de ter ocorrido relações extraconjugais, não se sabe da parte de quem. Talvez a Luana estaria interessada no noivo da vítima, ou talvez o crime teria sido motivado por inveja. Eu, pesquisando sobre esse caso, na minha opinião, eu acredito que a Luana cometeu esse crime porque alguma coisa errada ela estava fazendo que a Ana Paula acabou descobrindo. Daí a Ana Paula, que foi a vítima, foi contar pro irmão dela, que era o marido da Luana, entendeu? Então, assim, então eu acho que como a Luana queria se proteger dessa suspeita, ela teve a ideia de premeditar o crime que matou a Ana Paula para ela se safar dessa suspeita, entendeu? Eu vou falar com mais detalhes sobre isso mais pra frente, tá? Os envolvidos no crime foram 4 pessoas. Além da Luana, que foi acusada de ser a mandante do crime, tem mais 2 homens que executaram a Ana Paula para forjar um assalto e mais um cara com quem a Luana teria feito um contrato, que no caso foi o homem que intermediou o crime. O cara que intermediou contratou os 2 homens para executar a vítima e a Luana chegou até a acertar um pagamento em dinheiro para os caras executarem o crime. E o valor acertado entre eles foi de R$ 2.500. Antes do dia do crime, a Luana já tinha pago R$ 2.000. O restante ela iria pagar depois do crime. Esse foi o acordo que eles fizeram. De acordo com as investigações da Polícia Civil na época, o grupo se reuniu no dia anterior ao crime na Praça de Custodópolis para combinar os detalhes. Inicialmente, o assassinato ocorreria na Praça de Custodópolis, mas eles alegaram que havia muitas pessoas no local, que lá era muito movimentado, então eles combinaram que o crime seria na Praça do Rio Branco, que foi onde realmente aconteceu o fato. Os envolvidos foram reconhecidos por testemunhas que presenciaram a primeira reunião deles no local do crime. E no dia 12 de julho desse ano, 2021, ocorreu o julgamento dos 3 acusados do crime, a Luana e os 2 rapazes que executaram a vítima. Eu vou falar em detalhes sobre o julgamento para vocês entenderem melhor o caso, para que vocês tirem as suas próprias conclusões. O 4º réu, Marcelo Henrique, que teria feito o contato entre a mandante e os executores, foi julgado separadamente por um novo corpo de júri. Durante o interrogatório, Igor Magalhães e o Emerson Ribeiro, que foram os 2 executores de Ana Paula, que na época tinham 20 anos, os 2 mudaram as suas versões do depoimento. Os 2 disseram em depoimentos anteriores que Marcelo, que foi o intermediário, participou da organização do crime e sabia que a intenção era matar Ana Paula. Mas, no dia do julgamento, os 2 disseram que Marcelo só fez o contato entre os 2 e a Luana sem que ele estivesse ciente do homicídio premeditado por Luana. Marcelo sustentou as versões dos outros réus e disse que não sabia da intenção de matar a vítima, o que também vai em contradição com o que ele mesmo teria dito nos depoimentos anteriores. Marcelo também negou ter encontrado os outros 3 acusados um dia antes do crime, outra contradição também em relação às outras versões, no qual ele foi ouvido. Já a Luana negou qualquer participação no crime e se recusou a responder às perguntas apresentadas pelo Ministério Público e pelo assistente de acusação. Agora eu vou citar aqui algumas informações sobre o julgamento que eu achei mais relevantes para falar aqui no vídeo, para vocês entenderem melhor a história sobre a dinâmica, enfim, vamos lá. Segundo a versão do delegado que trabalhou no caso, Luana é uma pessoa fria,
vaidosa que nunca colaborou com a investigação, pois ela sempre apresentava a versão com conversas desconexas, sem nenhuma relação com a investigação. E mesmo sem a ajuda da Luana, o delegado afirmou que na reprodução do crime ficou nítido que houve negociação entre ela e seus cúmplices. Agora eu vou citar aqui o depoimento da inspetora, que foi mais detalhado para vocês entenderem melhor como foi a dinâmica do crime. De acordo com o depoimento da inspetora que trabalhou no caso, a Luana pediu ajuda a uma colega de escola para dar um susto em uma garota que estaria ameaçando uma criança de 3 anos que seria a filha da tia dela. Essa amiga, então, pediu ajuda ao namorado, Marcelo Henrique, que foi quem indicou o Igor e o Emerson para executarem o serviço, que foi aquela simulação de assalto no qual eles mataram a Ana Paula. De acordo com a inspetora, os 4 acusados se reuniram no dia anterior ao crime na praça de Custodópolis, onde Luana contou novamente a história que uma criança estaria sendo ameaçada pelo alvo da execução, no caso Ana Paula. Naquele dia, ela teria deixado claro aos seus cúmplices que a intenção era matar a vítima e não apenas dar um susto, como a Luana falou para a amiga dela. O encontro foi testemunhado por uma mulher que foi até a delegacia prestar depoimento. A inspetora disse ainda que os cúmplices não sabiam que a história da criança que a Luana contou para eles, na verdade, era falsa e que foi a partir do momento que eles executaram o crime que eles descobriram que a história era uma farsa. A policial explicou que, pelo fato de Ana Paula ser uma pessoa muito querida e não ter envolvimento com nenhum crime, os executores se sentiram prejudicados por Luana, já que o caso gerou muita revolta na comunidade de Guarulhos. Sobre a motivação do crime, uma das possibilidades que surgiram é que Ana Paula, quando estava a caminho da faculdade, teria visto o carro de Luana parado em frente ao banco onde ela trabalhava, fora do expediente, o que levantou suspeitas. Na verdade, foi aquilo que eu falei, né, anteriormente. Lembra que eu falei da minha opinião sobre o que pode ter sido a motivação do crime, que a Luana estaria fazendo algo de errado, que a Ana Paula viu, suspeitou, e ela não queria deixar que o marido dela soubesse? Então, eu acho que foi isso daí, entendeu? Então, vamos lá, vou continuar a narrar aqui. A Ana Paula depois foi comentar isso com o irmão, que era marido da Luana, sobre essa suspeita. Ele, na época, trabalhava embarcado. Outra hipótese é que o marido da Luana teria feito um empréstimo à irmã Ana Paula para ajudar ela em seu casamento e, a partir daí, algum problema teria acontecido. A amiga da Luana, que foi procurada por ela alguns dias antes do crime, prestou depoimento e confirmou que foi procurada pela Luana para dar um susto em uma mulher que estaria ameaçando uma criança. A amiga sugeriu a Luana que procurasse a polícia e ela até falou que tinha um tio que era policial. Depois disso, a Luana não entrou mais em contato com ela. A namorada de um dos acusados do crime também prestou depoimento e disse que também foi procurada pela Luana, que perguntou se ela conhecia alguém que desse um susto em uma mulher que estaria tendo um caso com o marido da tia dela e que estava ameaçando uma criança de 4 anos que era filha da tia. O irmão da vítima contou que algumas semanas antes do crime, ele foi alertado por Ana Paula sobre o carro da Luana, que ela viu parado em frente ao banco onde ela trabalhava. Só que o carro da Luana se encontrava lá fora do expediente do banco. Ana Paula achou isso muito estranho e confrontou a Luana para saber o que ela estava fazendo no banco fora do expediente dele. O irmão da vítima também relatou que entregava todo o dinheiro que recebia a Luana em espécie e que, caso ela precisasse dos R$ 2.500 que na verdade foram pagos aos executores do crime que matou a vítima, não havia necessidade dela realizar um saque bancário. Depois, Paulo Roberto, que era o irmão de Ana Paula, disse que Ana Paula pediu dinheiro emprestado para ajudar em sua festa de casamento, um pedido que o irmão atendeu prontamente. Aos promotores, ele destacou que a Luana não gostava de emprestar dinheiro e que uma vez ela surtou porque o pai dela pediu dinheiro a ele.
Ele também relatou que no momento em que o primeiro executor foi preso, a Luana não queria ir até a delegacia prestar depoimento, mas foi convencida pelo marido a ir. Ele também falou que no dia do crime, quando ele foi procurar saber onde estavam Ana Paula e a Luana, ele e o cunhado tentaram ligar para as duas para falar que o lugar onde elas iam era um lugar perigoso. Só que nenhum dos dois conseguiram falar com nenhuma das duas por telefone. A Luana só atendeu o telefone por volta das 6 horas da noite, quando o crime já tinha acontecido. Daí ela contou sobre o suposto assalto, que foi o crime forjado em que a Ana Paula foi assassinada. Já o viúvo da vítima contou que a Luana teria insistido com a Ana Paula para que as duas fossem sair para se encontrar, para que a Ana Paula pudesse experimentar o vestido que seria usado no dia do seu casamento. Ele também falou que a Ana Paula achava muito estranho ver o carro da Luana em frente ao banco quando ela estava a caminho da faculdade entre as 6h30 e 7 horas da noite, e que isso teria ocorrido várias vezes. Uma amiga em comum de Ana Paula e Luana contou que as duas tinham crescido juntas, só que essa amiga sentia que a Luana tinha um certo ressentimento, porque a Ana Paula ia ter um chá de lingerie antes da festa do casamento. A Luana não teve nenhum chá de lingerie quando se casou. Ela contou também que o chá aconteceria algumas semanas antes do crime, só que a Luana sugeriu que a data fosse trocada para o dia seguinte ao crime. Quanto à relação entre as duas cunhadas, a amiga disse que era uma relação de respeito, mas não era uma amizade assim tão forte. Ela contou também que a Luana teria causado problemas na igreja durante a sua adolescência, porque houve um momento em que ocorreu o sumiço da roupa de Ana Paula que ela usou ou ia usar quando ela foi batizada. Só que isso foi tratado como um problema espiritual pelos membros da igreja. Sobre o dia do crime, ela contou que Ana Paula não tinha interesse em se encontrar com a Luana, pois ela já tinha um compromisso naquele dia, mas a Luana insistiu tanto que ela acabou aceitando. Após o suposto assalto, a amiga disse que convidou Luana para dormir em sua casa e que a acusada disse que precisava ir até a sua residência para tomar um banho. A amiga deixou a Luana em casa e foi buscar sua filha na casa dos avós, mas quando voltou para buscar a Luana, ela ainda não tinha tomado banho e estava em uma ligação telefônica. E a amiga falou também em depoimento que no dia do crime ela viu a Luana se arrumando e ela achou estranho a Luana ir se arrumar e se maquiar depois de tudo ter acontecido. Sobre o que poderia ter motivado o crime, a amiga disse que ficou sabendo que Ana Paula precisava de dinheiro, mas Luana não queria que Paulo Roberto, que era o irmão da vítima e marido dela, emprestasse dinheiro. Já Ana Márcia, a mãe da vítima, contou que após o crime foi até a casa de Luana, que estava se arrumando para ir trabalhar, e por isso ela fez com que a mãe ficasse esperando por cerca de 30 minutos enquanto ela se arrumava. Só que, cansada de esperar, a sogra dela decidiu ir logo para o quarto de Luana e foi perguntando, o que você fez com a minha filha? Daí a Luana respondeu que não fez nada e pediu licença à sogra, pois ela precisava ir trabalhar. A mãe da vítima também contou, muito emocionada, no depoimento, no dia do julgamento, que a filha estava prestes a realizar o sonho de se formar na faculdade e que ela até chegou a convidar a mãe para ir junto nesse encontro que a Luana propôs, Só que a mãe acabou recusando. Daí, com isso, a mãe dela acabou se sentindo culpada, e ela falou também que deveria ter ido, porque se ela tivesse ido, teria evitado a tragédia e poderia salvar a vida da filha dela. Ao fim do depoimento, Ana Márcia falou que não fazia gosto do casamento entre o filho e a Luana, que ela não estava feliz com a união deles, mas que respeitou a decisão do filho. Igor Magalhães, que foi um dos acusados do crime, no início do depoimento, ele confirmou a sua participação na execução de Ana Paula. Ele também confirmou a participação de Emerson e garantiu também que os dois estavam armados na ocasião. Ao ser questionado sobre quantos disparos efetuou,
ele disse que atirou uma ou duas vezes acidentalmente. Sobre o crime, ele disse que a Luana entrou em contato com ele e o Emerson, contando que uma criança de 4 anos estaria em cárcere privado e recebendo ameaças. Segundo ele, a Luana deixou claro que a intenção era sim matar a vítima e que foi acertado o valor de R$ 2.500 para a realização do crime. O Igor também confirmou que Marcelo Henrique foi quem fez o contato entre os executores e Luana, mas disse que Marcelo não estava presente no encontro na Praça de Custodópolis no dia anterior ao crime para fazer a negociação entre os envolvidos. Aí, no caso, é uma contradição, porque nos outros depoimentos que ele tinha dado, ele disse que Marcelo estava sim presente no local. Sobre o dia do crime, Igor contou que chegou à praça do Rio Branco de bicicleta e viu as duas cunhadas sentadas em um banco. Segundo ele, a intenção não era matar Ana Paula, e sim aplicar um golpe em Luana e em seguida fugir com dinheiro. Ele falou que a intenção era dar um susto, conforme a Luana tinha planejado, pegar o que ele tinha e ir embora. Aí ele aceitou a proposta da Luana para dar um golpe, pegar o dinheiro e fugir, sem matar. Segundo ele e o cúmplice teriam abordado as duas no momento em que a arma teria disparado acidentalmente. O Igor também confirmou que foi o primeiro a efetuar os disparos e que depois do crime ele teria corrido para dentro de uma região de mata. A arma usada no crime, segundo ele, foi vendida logo depois, o que é outra contradição na versão dele. Nos depoimentos anteriores, ele alegou ter jogado o revólver no mato. Ele alegou ter se confundido no depoimento que ele prestou antes, por isso essa contradição. O Igor contou ainda que depois de ser levado para o sistema prisional, recebeu uma visita de advogados que se identificaram como defensores de Luana. Eles teriam ofertado uma quantia em dinheiro para assumir toda a culpa do crime sem envolver a mandante. O Emerson Carlos Ribeiro, outro acusado, assim como o Igor, confirmou a participação do crime e assumiu ter atirado em Ana Paula. Ele afirmou ter efetuado apenas um disparo e disse que a Luana encomendou o crime e contou aos dois a história de uma criança que estaria sendo ameaçada pelo alvo da execução. Ele contou que no dia do crime teria ficado combinado de executar Ana Paula na Lagoa do Vigário, também em Guarulhos, mas que os dois passaram pelo local e estava muito cheio. Então, ambos entraram em contato com Luana, que insistiu que a execução acontecesse naquele dia, e ela sugeriu então que o crime acontecesse na Praça do Rio Branco, onde o fato aconteceu realmente. O Emerson afirmou ter atirado em Ana Paula, com a vítima no chão, com a cabeça para baixo. Ana Paula foi executada com 4 tiros, 3 na região peitoral e 1 na parte de trás da cabeça. Ele também informou aos advogados que a Luana entregou a ele um envelope em dinheiro enquanto o Igor abordava a vítima. Segundo a versão dele, ela correu na direção do Igor, ele se assustou e atirou enquanto ele pegava o envelope. O Emerson, assim como o Igor, também mudou a sua versão quanto à participação de Marcelo Henrique no crime. Segundo ele, Marcelo comentou que uma pessoa precisava dar um susto em uma mulher enquanto os 3 jogavam futebol em uma quadra. Os 2 executores, então, se colocaram à disposição para fazer o serviço e Marcelo passou o contato de Luana. Com relação à presença de Marcelo no encontro no dia anterior ao crime, o Emerson também disse que o acusado não estava presente, mesmo tendo dado depoimentos anteriores dizendo o contrário. Questionado pelo assistente de acusação sobre a mudança do depoimento, que foi uma contradição, o Emerson alegou que não se lembrava de dizer que o Marcelo estava presente ali. Marcelo Henrique Damasceno, que foi o acusado de ter intermediado o crime, em juízo ele confirmou ter feito contato entre a Luana e os executores. Ele contou que entrou em contato por uma ligação via Facebook para encontrar alguém que desse um susto em uma mulher que teria acorrentado uma criança em casa. Daí ele falou para a Luana que ia pensar no caso e encerrou a conversa sem voltar atrás.
2 dias depois, a Luana ligou para ele de novo. Marcelo garantiu em todo o depoimento que não sabia da intenção da Luana de matar a Ana Paula. Ele disse que a intenção dela era só dar um susto, ameaçar, assustar. E assim como os dois executores, Marcelo disse que não estava presente no encontro entre os cúmplices, né, no dia anterior ao crime, ou que não se lembrava disso. Ele também confirmou que foi procurado pelos advogados da Luana, que chegaram lá, chamaram para conversar, pediram para inocentar a Luana, chegaram até oferecer dinheiro, que era por volta de 15 mil reais. Já a Luana, que foi acusada de ser a mandante do crime, ela não deu muitos detalhes sobre isso em seu depoimento. O depoimento dela, aliás, foi o mais curto, no qual ela deixou uma série de perguntas sem respostas. Ela se limitou a dizer que não teria motivos para encomendar a morte da cunhada e, segundo a versão dela, a Ana Paula reagiu a um assalto e por isso levou tiros. Ela contou também que o envelope com os 500 reais que estavam com ela no momento da abordagem dos executores da Ana Paula era para pagar o aluguel do vestido dela. E a Luana, ainda por cima, também fez uma acusação grave contra o delegado, falando que o delegado disse que não tinha tempo para investigar o crime e que ameaçou acabar com a reputação da Luana. E após o interrogatório, ela pediu que a justiça faça jus à palavra. Agora eu vou falar sobre as sentenças que cada um dos acusados receberam, né, após o julgamento. A Luana foi condenada em primeira fase a 18 anos de reclusão. A pena da Luana foi majorada por culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime. Ao fim, ela foi sentenciada a 24 anos em regime fechado, sendo que 4 deles já foram cumpridos. Igor Magalhães e o Emerson Carlos Ribeiro foram condenados em primeira fase a 16 anos de reclusão. Ambos tiveram as penas aumentadas pelas circunstâncias e consequências, mas as penas foram reduzidas por terem colaborado com as investigações, terem confessado e por serem menores de idade, né? Eles tinham menos de 21 anos na época do crime. E com isso, ambos tiveram pena de 13 anos de reclusão, sendo que 4 já foram cumpridos. Luana e os outros 3 participantes do crime foram indiciados por homicídio triplamente qualificados, por morte, né, mediante pagamento, motivo torpe, dificuldade de defesa da vítima e feminicídio. Enfim, é uma história muito triste, né, gente? Pelo que eu vi também, quando eu fui pesquisar sobre esse caso, Ana Paula era uma menina muito boa, que fazia de tudo por todos, conforme eu vi os familiares dela falando em vídeos, né, que eu assisti no YouTube. Ela era uma pessoa muito querida, cheia de sonhos, cheia de planos, né? Os pais da vítima, com certeza, foram os que mais sofreram com essa história, com essa tragédia. Até porque, né, eu vi eles falando também que até hoje eles não entendem como uma pessoa como a Luana, que era tão próxima da vítima, da família, teve a coragem de planejar um crime contra a Ana Paula, né? A mãe dela também até chegou a ter depressão, chegou a ficar em coma devido a isso, para vocês terem uma ideia. E Ana Paula estava prestes a realizar um sonho, né, de se casar na igreja, estava prestes a se formar na faculdade também. Ela ia se casar na igreja com a ajuda da mãe dela também. E sobre a história é aquilo, né, gente? A gente nunca sabe com quem tá lidando, entendeu? Mesmo que seja uma pessoa muito próxima da gente, muito próxima da família, a gente não sabe o que passa na cabeça do outro. Muitas vezes a pessoa pode ser um lobo em pele de cordeiro, um inimigo, e a gente não sabe, né? A gente não imagina. Por isso que acontece essas coisas assim, entendeu? Tão bizarras, tão assombrosas. Então, gente, esse foi um vídeo de hoje, um caso criminal que eu trouxe aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Se vocês tiverem qualquer informação para compartilhar sobre esse caso, que eu não tenha falado no vídeo, deixa nos comentários que o canal tá aberto para isso, tá, gente? Então é isso, muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.
Tchau!